Você vai ouvir agora uma mensagem com o pastor Erinaldo Santos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. E o versículo de número 40. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 40, onde diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e colocou-as no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 43, 1 Samuel 17, 43. Disse, pois, o filisteu, esse filisteu aqui é Golias, é o gigante. Disse, pois, Golias a Davi: Sou eu algum cão, para que tu venha a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Na verdade, amaldiçoou Davi pelos demônios que ele servia. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem crê que isso realmente aconteceu? E que houve esse encontro entre Golias, o guerreiro filisteu, e Davi, um menino pastor. Quem crê que isso realmente aconteceu e que Deus vai dar livramento e vitória ao seu servo? Então põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, venha, meu Deus, abençoar cada vida que está aqui, que essa pessoa venha receber essa palavra em seu coração e que essa pessoa venha ser muito abençoada, muito feliz, no nome do Senhor Jesus. Que assim como o Senhor escolheu a Davi, o Senhor escolhe cada pessoa que está aqui também, no nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. E diga glória a Deus. Quando a guerra começou entre os filisteus e o povo de Israel, o rei que foi o original, o primeiro rei, era um homem chamado Saul. Davi não foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele foi esse primeiro rei. E a princípio, ele começou muito bem. Ele começou servindo a Deus, mas ele deixou de confiar em Deus e se desviou. Ele teve um momento até que ele desobedeceu a palavra de Deus. Na hora que era para ele esperar, ele agiu. E uma vez ele buscou até mesmo uma feiticeira
para ter uma direção e saber o que ele deveria fazer. Por isso Deus o rejeitou. E Deus então vai levantar um outro rei. E esse é o segundo rei que a gente conhece como Davi, que é o rei mais famoso, pois esse realmente fez a vontade de Deus. E aqui a gente vê no capítulo 16 o chamado de Davi. Antes de ele enfrentar o gigante Golias, aqui é o início da história dele. E a gente vê que Davi, ele realmente foi escolhido por Deus. Porque homem nenhum olhava para Davi e via nele um rei. Nem mesmo o profeta que Deus direcionou até sua casa para ungí-lo rei, nem um profeta conseguiu ver Davi a princípio como rei de Israel. Aqui no versículo de número 1 diz assim. Vamos ver aqui como foi o chamado de Davi, para a gente chegar lá na luta que ele teve com Golias. Voltando um pouquinho no tempo, no caso, não é? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Saul é aquele rei que eu falei. Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus então está dizendo: eu vou levantar um rei dentre os filhos de Jessé. O profeta Samuel então logo ele pega o azeite e ele viaja até a cidade de Jessé, e ele tem um encontro lá no meio da rua com Jessé, e aí o profeta vai dizer: um dos teus filhos ele será o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Eu vou estar na sua casa hoje, prepare um jantar, e vamos ver qual desses filhos que você tem vai ser o escolhido de Deus. Muito bem, foi preparado ali uma mesa, um banquete, todos os filhos de Jessé estavam ali, e quando o profeta chegou com azeite para ungir, ele olhou para o primeiro filho, e ele vai dizer: certamente esse é o ungido do Senhor. Versículo de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante mim o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé olhou para o outro filho, o encostado ao Joabe, Abinadab. É esse aqui o ungido então? Deus disse: não é esse. Deus olhou para o outro, chamado Samar. O profeta, né? Olhou para o próximo, chamado Samar. Deus disse: também não é esse. E assim foi passando os filhos de Jessé, os 7 filhos de Jessé. E aí acabaram-se os filhos. E aí quando acabou os filhos, o profeta ficou sem entender nada. E o profeta perguntou para Jessé: Jessé, ainda falta algum filho que não está aqui? Será que você tem algum outro filho que não está aqui nesse banquete? Aí Jessé vai dizer: ah, tem sim, o caçula, o Davi. O Davi está lá no meio do curral, lá trabalhando com as ovelhas. Ele não foi trazido para cá porque ele era o menor, era o menos importante. Então, certamente, eu não imaginava que seria esse, o escolhido de Deus, porque ele era o menor. Então, Jessé vai dizer: mande chamá-lo, porque não comeremos aqui enquanto esse seu filho não estiver aqui conosco. Então,
alguém vai chamar Davi, um dos seus irmãos vai sair dali, e todo sem graça vai chegar até Davi e vai dizer: Davi, olha, você não foi convidado. Todo sem graça o irmão foi chamar ele, mas olha, estão te chamando lá. Entra lá, Davi, lá na casa, porque alguém quer falar com você, o profeta está lá, vem comigo. Aí ele foi. Quando chegou lá, o que é que a gente sabe a história? Deus disse: é esse aí que eu escolhi para ser rei de Israel. Esse será o rei. E vai derramar o azeite sobre a cabeça de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito de Deus vai se fazer presente na vida de Davi. Só que isso não vai trazer uma boa relação dele para com os irmãos. Os irmãos vão olhar para Davi assim, imaginando: será que esse aí vai ser realmente o rei? O nosso irmão mais novo? O nosso irmão que trabalhava nos serviços assim mais insignificantes? Você vê que a vida de Davi não vai haver nenhum privilégio depois que ele é ungido. Ele vai continuar sendo o menino de recado. Ele vai continuar sendo aquele que, quando o pai quer mandar pão para os irmãos, Davi é quem vai levar aquele pão. Davi é quem vai levar o recado para lá e para cá. Ele vai continuar cuidando das ovelhas. Ele vai continuar trabalhando ali de maneira simples, da mesma maneira que trabalhava antes. E o tempo vai passar e a guerra vai chegar. E no meio daquela guerra vai se levantar um homem chamado Golias. Esse homem é um homem de mais de 3 metros de altura, e ele vai começar a desafiar o povo de Deus durante 40 dias. E vai chegar todos os dias ali diante do exército de Deus e vai dizer: tem algum homem aí para me enfrentar? Não vamos lutar um exército contra o outro, não. Vamos fazer assim, dizia Golias. Eu enfrento um de vocês. Escolha aí um soldado do meio de vocês. E esse soldado vai me enfrentar aqui nesse vale. Então, do lado de cá ficava o povo dos filisteus, os exércitos dos filisteus, e do lado de lá, do outro lado do vale, ficava os exércitos do povo de Deus de Israel. E quando o povo de Israel, quando aquele exército via aquele homem gigante, de mais de 3 metros de altura, aquele homem falando coisas horríveis, dizendo que ia acabar com o povo de Deus, o que é que acontecia? O exército do povo de Deus, eles não tinha nenhum homem ali que tivesse coragem para enfrentar o gigante. Um dia, Davi foi até o campo de batalha. Davi não era nenhum soldado, nem nada disso. E ele foi apenas para levar pão para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, ele era só o rapaz que entregava o recado. Ele ouviu Golias afrontando o povo de Deus. E ele perguntou para o seu irmão: quem é esse aí que está afrontando o povo de Deus? Aí o irmão falou: esse aí é Golias. Aí então ele disse: eu vou enfrentá-lo. Eu vou enfrentar esse Golias. Aí o irmão ficou revoltado com ele. Disse: quem é você para enfrentar esse homem chamado Golias? Você é só um menino. Não, mas eu vou enfrentá-lo. Porque eu vou não na minha força, mas eu vou na força de Deus. Golias, então, poderia ser um homem grande fisicamente, mas dentro de Davi, através daquela unção que ele tinha recebido, ele era um gigante espiritual de Deus. Na aparência de Davi, ele era um menino, ele era pequeno, ele não tinha força em si mesmo para vencer o gigante Golias, mas dentro de Davi havia a presença de Deus, havia o Espírito Santo de Deus, e dentro de Davi havia um gigante espiritual que iria enfrentar Golias e iria vencer aquele gigante.
quando a pessoa ela confia em Deus. Quando ela recebe esse Espírito, que é o Espírito Santo, pode-se levantar o gigante. E o gigante só se levanta afrontando. O problema só aparece maior do que você. O problema só aparece gritando, dizendo que o seu Deus não vai resolver. O problema só aparece assim, querendo te intimidar. Mas quando a pessoa ela tem esse Espírito Santo, que foi o que Davi recebeu, ela se torna maior do que o problema. E ela vai enfrentar o problema não com as suas próprias forças, mas com as forças de Deus. Amém? Naquele momento, o rei, que era o rei Saul, que ainda era rei, ele não tinha coragem para enfrentar Golias. Naquele momento, os irmãos de Davi, que eram soldados, treinados, os irmãos de Davi, que eu citei aqui, o Eliabe, todos os irmãos, o Abinadab, Samar, eles eram soldados de Saul, eram soldados treinados. O próprio Saul era um guerreiro, tinha uma armadura, tinha uma lança, mas na hora do problema, ninguém teve a capacidade de enfrentar o Golias. Apenas Davi. A solução veio de onde ninguém esperava. Porque Davi era diferente. Porque Davi, além de tudo, ele tinha a presença de Deus em sua vida. Vai se levantar problemas que ninguém vai poder resolver. Nem aquele que é experiente, nem aquele que tem uma armadura humana. Tem situações na vida que o ser humano ele é totalmente inútil. As forças dele não têm condições de enfrentar aquele problema. Tem situações que você só resolve quando você busca o poder de Deus. Quando você busca a presença de Deus. Tem situações que somente Deus na sua frente para te entregar a vitória no nome de Jesus. E foi o que aconteceu com Davi. Davi confiou em Deus. Agora Davi ele vai pegar 5 pedras no rio que passava por ali. E a gente vai voltar aqui para o capítulo 17. Onde Davi agora vai enfrentar o gigante. E ele vai pegar 5 pedras. Ele vai preparar uma arma que existia na época. E lá vem o gigante para cima de Davi. E nós sabemos o que acontece. Ele lança aquela pedra com o auxílio daquela funda e acerta a cabeça do gigante. Ele acerta a testa do gigante e o gigante cai com a cara no chão. Versículo aqui de número 48, capítulo 17, versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. Veja só essa cena. Estava Golias aqui de um lado e Davi do outro lado, assim, uma boa distância de um para o outro, um vale. E Davi correu em direção a Golias e Golias correu em direção a Davi. Do lado de cá, todo o povo filisteu estava vendo. E do lado de lá, todo o povo de Israel, todo mundo estava vendo aquela batalha. E quem olhava pensava, esse menino aí é corajoso, mas ele vai morrer. Ele vai morrer. Porque Golias era quase mais do que o dobro do tamanho de Davi. Golias já era um homem já maduro na batalha. Era um homem que era o melhor guerreiro que tinha lá dos filisteus. E Davi, ele era o menor do povo de Deus. De todos os soldados israelitas, sai uma criança do meio lá dos israelitas. Sai um bem pequenininho, que era Davi, um adolescente. Lá vem Davi. E aí Davi vai correndo em direção a Golias. Todo mundo está olhando. As pessoas estão só esperando. Vamos ver como Davi vai morrer.
Quem é que vai entregar a notícia para o pai e para a mãe dele? Vamos ver a morte de Davi. Versículo 40. Porém, o impossível aconteceu. E Davi meteu a mão no alforje e lhe atirou com a funda. Pegou a funda e atirou. E feriu o filisteu na testa. A funda era como se fosse uma tira de couro. E aí colocava no meio a pedra e segurava com os dedos ambas as extremidades. E girava assim, dessa maneira. E usava aquela força do giro e soltava uma das extremidades e a pedra voava. Mas era muito difícil ele acertar a testa de uma pessoa. Era muito difícil acertar o alvo, porque era uma arma muito imprecisa. Ele ter acertado Davi ter acertado Golias na testa, foi verdadeiramente um milagre, minha gente. Porque é muito difícil trabalhar e jogar no tempo certo. Tinha que ter muita concentração, tinha que ter uma perícia extraordinária. Realmente foi um grande milagre que Deus operou ali. Deus guiou a mão de Davi para que ele soltasse a funda no tempo certo e aquela pedra viajasse e atingisse a testa do Golias. Essa parte aqui da cabeça, do crânio, sem falar que aqui é o osso mais duro do corpo humano. É aqui, é na cabeça, é na testa. Então Deus realmente fez essa obra extraordinária e mostrou que aquele que confia em Deus é muito mais forte do que qualquer força contrária, no nome de Jesus. Você pode ser pequeno diante da situação. Como Davi, você enfrenta o gigante. Você enfrenta o mais preparado e você é o menos preparado. Você enfrenta o maior e você é o menor. Mas se você confiar em Deus, o problema vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Quando o gigante caiu, tinha gente que chorava e tinha gente que ficava ali em choque, porque foi uma surpresa para todos. Quando o gigante caiu, o povo que estava ali olhando, tanto os filisteus como os israelitas, eles ficaram ali perplexos, eles ficaram ali em estado de choque. Ficou ali um minuto de silêncio. E vendo aquele gigante cair diante de Davi, era inacreditável. Davi fica em cima ali do gigante, pega a sua própria espada e corta a sua cabeça fora. Vai que o gigante se levanta, né? Vamos matar logo o gigante, já pega a espada e corta a cabeça do gigante. E pega aquela cabeça. E aquele menino, que com uma mão só não podia levantar, teve que pegar com as duas mãos e fazer muita força para levantar aquela cabeça gigante. A cabeça do gigante. Aquela cabeça enorme, ele teve que fazer uma força extraordinária e levantar e dizer, está vendo? Matei o guerreiro dos filisteus. Deus foi glorificado naquele momento. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E pode aplaudir mais ao Senhor Jesus nesse momento. Você é o Davi de Deus. E quando você tem Deus na sua vida, você não precisa olhar para a opinião contrária dos seus irmãos. Os irmãos de Davi não acreditavam em Davi. O pai de Davi, que representa a família, não acreditava em Davi. Nem o profeta acreditou, pelo profeta, quem era para ser ungido era Eliabe. Era Samar, era qualquer um, menos Davi. Mas Deus acreditava em Davi. E é isso que importa. O importante é Deus acreditar em você, ainda que ninguém acredite. E ele confiando em Deus, somente em Deus. Ele não confiou na armadura do rei, ele não confiou em nenhum artifício humano. Ele confiou apenas em Deus. E Deus entregou a Davi, naquele dia,
aquela vitória. Pode ter certeza, se você confiar em Deus, os gigantes irão cair no nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Terça-feira e sexta-feira vamos continuar falando mais sobre a história de Davi. A terça-feira eu vou falar sobre o momento que ele já está mais maduro e o rei ainda o persegue. O rei Saul vai, ao invés de celebrar a vitória de Davi, passa a ter inveja de Davi e vai persegui-lo durante muito tempo. E às vezes é assim que acontece, né? Quando o gigante cai, aí começou realmente os problemas de Davi, porque veio a inveja. E a última mensagem, que é na sexta-feira, a gente vai ver por que Davi escolheu 5 pedras no ribeiro. Amém, pessoal? Muita gente fala que é por causa do nome de Jesus, né? Não, pastor, ali foi porque tinha um nome, o nome Jesus tem 5 letras. Mas tem outra explicação também, tá bom, minha gente? Você sabe que nada na palavra de Deus é sem significado. Tudo tem um significado. E a gente vai ver na sexta-feira, porque ele escolheu 5 pedras e só matou um gigante. E as outras 4 pedras servem para quê? A gente vai ver na sexta-feira e tem um significado muito interessante e você não pode perder, tá bom? Põe a mão sobre o seu coração. Vamos orar no nome de Jesus. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, eu ouvi a Tua voz, e eu tenho a certeza que eu sou um gigante espiritual. E os Golias que se levantam contra a minha vida, esse fim de ano, irão cair. Todos eles, todo o problema que surgir, eu vou confiar no meu Deus, e Ele vai honrar a minha fé, no nome de Jesus. Vai falando com esse Deus maravilhoso, vai apresentando a sua vida, faça como Davi, confie no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, assim como Davi confiou no Senhor, essa pessoa também está colocando a sua vida nas mãos do Senhor. E eu tenho a certeza que todo gigante que se levantar, ainda que seja impossível, qualquer problema que essa pessoa esteja passando, um problema na saúde, na vida financeira, na vida familiar, não importa. Esse gigante nós determinamos que já caiu por terra. Ainda que ninguém acredite nessa pessoa, nem seus irmãos, nem a família, ninguém. O Senhor acredita nessa pessoa. E o Senhor derrama sobre a vida dessa pessoa essa unção no nome de Jesus. Meu Deus, que essa pessoa venha ter um fim de ano maravilhoso, abençoado, próspero e feliz. E quem ouvir essa mensagem, que também receba da tua parte essa unção e venha derrubar todos os gigantes que se levantarem em o nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor e sabemos que o Senhor não falha, e eu tenho a certeza disso no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga assim: o meu problema está nas mãos de Deus e já caiu por terra no nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte a esse Deus maravilhoso. E diga glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem com o pastor Erinaldo Santos.